Olá, meus irmãos, um ótimo dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. É bom nós estarmos aqui para compartilhar mais um devocional da Palavra de Deus, sempre com essa expectativa de que o Senhor Jesus possa te abençoar, te edificar, aproximar seu coração cada vez mais dele, porque é isso que importa na nossa vida devocional, nós crescemos em comunhão com o nosso Deus. Amém? Nós estamos falando aí sobre o Sermão do Monte, né? Nós estamos estudando o Sermão da Montanha e nós estamos no capítulo 6, né? Então eu lhe peço que você abra sua Bíblia no capítulo 6. Hoje nós vamos estudar dos versículos 5 ao versículo 15. Né? Hoje nós vamos estar falando sobre oração, né? Sobre a verdadeira vida de oração do discípulo do Senhor Jesus. O texto diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, vocês orarem, entrem no seu quarto e fechem a porta. Orem ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê secretamente te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. E aí vem um modelo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, todo esse trecho que nós lemos aqui, ele está falando sobre a verdadeira oração, a verdadeira vida de oração que os discípulos, aqueles que já fazem parte do reino, devem ter, que é uma vida de oração voltada para o Senhor Deus e não para o reconhecimento diante das pessoas. E o nosso coração, ele tem essa facilidade, né? Ele tem essa inclinação, muitas das vezes, para desejar o reconhecimento, fama, glória, aplausos. E um dos perigos que nós corremos na nossa vida espiritual é esse, o desejo por sermos reconhecidos, o famoso orgulho, né? Muitas são as vezes, quando o nosso coração está envenenado por esse desejo, que a nossa tendência ela se torna a fazer as coisas, por exemplo, na casa de Deus, para sermos reconhecidos, para que recebamos aplauso, para que o nosso nome seja mencionado. Quando nós estamos envenenados por esse desejo de sermos reconhecidos, que Jesus chama de hipocrisia, né? Nós temos a tendência a nos elogiarmos demais, a nos vangloriarmos daquilo que nós fazemos. E a consequência é que nós não enxergamos o estado do nosso próprio coração, que está enganado. E muitas são as vezes que o Senhor Jesus, quando nós estamos nesse nível de orgulho e desejo por reconhecimento, que o Senhor nos abate. Como diz Provérbios, capítulo 16, verso 18, que a soberba precede a ruína. E Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem não lembra, por exemplo, daquela famosa frase do engenheiro do navio Titanic: este navio é tão seguro que nem Deus derruba. Todos nós conhecemos a história, seja pelo filme ou seja pelos relatos, que horas depois aquele navio esbarra, bate na ponta de um iceberg e momentos depois ele começa a naufragar e muitas vidas se perderam. O orgulho,
esse desejo por reconhecimento, ele sempre acaba mal. Deus abomina os orgulhosos e aqueles que querem se vangloriar, aqueles que desejam ser reconhecidos, porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. O mesmo aqui aconteceu nos tempos de Jesus com os fariseus e mestres da lei. Eles eram responsáveis por tamanha responsabilidade e compromisso e honra, que era transmitir a palavra de Deus para o povo, ensinar o povo quem é Deus, as obras de Deus. Mas o que esse capítulo 6 de Mateus nos ensina sobre oração, jejum, sobre ajudar o próximo? Que os fariseus e mestres da lei, eles não faziam pelo bem das pessoas, eles não faziam para a glória de Deus. Eles faziam essas coisas para serem reconhecidos como homens espirituais. O desejo deles era de glória humana, e por causa dessa busca, eles não receberam o Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador. Por quê? O orgulho, o desejo por reconhecimento, ele nos impede de trabalharmos juntos uns com os outros. Nós vamos enxergar o nosso irmão como um adversário, como um concorrente. E foi o que aconteceu com os fariseus e mestres da lei da época. Eles viam Jesus arrebatando multidões e ficaram com inveja. E por inveja, eles mataram o Senhor. E a consequência, o capítulo 23 de Mateus, deixa claro que Deus rejeitou os religiosos da sua época, os fariseus e mestres da lei, porque eles não reconheceram em Cristo o Messias. E aqui nesse capítulo 6, nesse trecho que nós lemos, Jesus está nos ensinando como deve ser a nossa vida espiritual, como deve ser a nossa vida devocional a Deus. Ela deve ser movida por um desejo intenso de comunhão com Deus, por conhecê-lo, fazer a sua vontade, fazer tudo para a glória dele e nunca buscar a Deus por reconhecimento próprio. Se não, vejamos aqui o nosso primeiro ponto, que é o versículo 5 até o versículo 8. Vamos lê-lo novamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E não useis de vãs repetições quando orares, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois o vosso Pai sabe do que vocês necessitam. Aqui nós estamos vendo no nosso primeiro ponto que é o contraste entre a hipocrisia, que é movida pelo desejo de sermos reconhecidos como espirituais, e a verdadeira devoção a Deus, que busca comunhão com Deus e não reconhecimento das pessoas. A palavra hipocrisia que Jesus usa aqui, ela vem do grego. Mais especificamente, dos atores gregos que nas peças teatrais eles usavam um certo tipo de máscara, muitas das vezes com um sorriso, ou triste, ou com raiva, apenas para expressar a emoção do personagem que eles estavam interpretando, ou seja, não eram eles. Jesus está dizendo aqui que as orações daqueles mestres da lei e fariseus que eles faziam em público não eram verdadeiras. Por quê? Eles não oravam para buscar a Deus. Eles oravam em pé na sinagoga e nas praças para serem reconhecidos como espirituais, ou seja, a motivação estava errada. E aqui fica uma reflexão para nós. Qual tem sido a nossa motivação quando, por exemplo, estamos na igreja, no culto, e nós estamos orando? Nós estamos orando para aparecer para as pessoas, para mostrar para as pessoas que nós oramos. Quando temos a oportunidade de pegar o microfone, fazer uma oração, ou numa roda entre irmãos que nós levantamos a voz, por qual razão? Para mostrar que nós sabemos orar, para mostrar que nós oramos, para mostrar que somos espirituais. Tudo o que nós fizermos na oração que não for para comunhão com Deus terá sido por motivações egoístas. E o remédio aqui, nesses 4 primeiros versículos que o Senhor Jesus nos dá para nós não cedermos à tentação de fazermos as coisas para sermos reconhecidos, é 2. Versículo 6, ele fala como nós devemos orar. Jesus fala que nós devemos orar
em secreto. Ou seja, a nossa verdadeira comunhão com Deus, onde nós falamos com Ele, onde não somos tentados a fingir ser uma coisa que não somos, é no secreto. Secreto aqui pode ser o seu quarto, o seu banheiro, pode ser um lugar reservado onde ninguém está presente, onde ninguém vai te incomodar. Por quê? A tentação de ser reconhecido, ela vem quando tem público, quando tem espectadores. Mas quando estamos só nós e o Senhor, nós não temos como esconder quem nós somos. Então, o primeiro segredo para nós termos uma vida de devoção verdadeira a Deus é buscarmos a Deus para termos comunhão com Ele. E uma prova prática é justamente buscarmos fazer isso em secreto, a sós com Deus, o famoso a sós com Deus. Nossa vida de oração cresce e desenvolve a sós com Deus. A segunda coisa que Jesus nos diz está no versículo 7. Ele diz para não usarmos de vãs repetições. Vãs repetições aqui, meu irmão, está muito além de nós apenas ficarmos repetindo palavras. Jesus também não quer dizer que uma pessoa que ora por 1 hora, ela fez vãs repetições, uma pessoa que ora 5 minutos, ela fez o correto. A questão não é o tempo, são as vãs repetições. Vãs repetições aqui, sim, ela tem mais a ver com nós não ficarmos enrolando na oração, não falarmos coisas desnecessárias, vãs, mas sermos sinceros diante de Deus. Por isso, a oração, nesse primeiro ponto, versus a hipocrisia, é que o verdadeiro discípulo, ele vai orar a Deus a sós porque ele deseja ter comunhão com Ele. E ali ele pode abrir o seu coração em sinceridade ao Senhor. E assim ele cresce na comunhão. Então a diferença entre a hipocrisia na oração e a verdadeira vida de devoção que esses versos nos mostram é que o verdadeiro discípulo ele busca orar para ter comunhão com Deus e não para aparecer. E agora no nosso segundo ponto, que é do versículo 9 até o versículo 15, Jesus dá aquele modelo do Pai Nosso, né? E é justamente isso que o Pai Nosso significa, um modelo mesmo. Jesus não ensinou o Pai Nosso para nós ficarmos repetindo como se fosse uma receita de bolo. O Pai Nosso ele serve como se fosse uma lista daquilo que deve compor as nossas orações diárias a Deus. Por exemplo, no versículo 9, as nossas orações devem ter exaltação a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, é aquele momento quando nós vamos orar que nós tiramos para exaltar a Deus por tudo que Ele é. Nas nossas orações, segundo, também devem conter, versículo 10, um pedido para que o reino de Deus avance. Ou seja, é aquele momento que nós oramos para que a mensagem do Evangelho, por meio dos filhos de Deus, se propague, para que o conhecimento de Deus, o conhecimento da salvação do Senhor em Cristo Jesus alcance o máximo de pessoas possível. Na nossa oração, em terceiro lugar, também deve conter um pedido pelas nossas necessidades. Ainda que Deus saiba do que você precisa, quando nós colocamos as nossas necessidades diante dele, como está aí no verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É aquilo que é necessário para viver. Quando nós somos sinceros diante do Senhor, ainda que nós trabalhemos, estudemos, tenhamos o nosso dinheiro, quando oramos ao Senhor pedindo para que Ele supra, nós estamos colocando a dependência nele, porque Ele é o nosso Jeová Jireh, Ele é aquele que cuida de nós. Na nossa oração, em quarto lugar, também deve conter o pedido de perdão, como está aí no versículo 12, perdoa as nossas dívidas. Por quê? Nós sabemos que o nosso Deus é perdoador. E ainda que nós já tenhamos sido perdoados em Cristo Jesus de todos os nossos pecados, diariamente ou com frequência, nós ainda pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. E é necessário que nós conheçamos a Deus no sentido de entender que Ele é perdoador. E sabendo que Deus é perdoador, quando pecarmos, corramos para Ele em oração, corramos para a cruz, pedindo perdão. Então é importante que nas nossas orações diárias tenham lá os pecados que nós cometemos colocados diante do Senhor para que o sangue de Cristo nos purifique. Nas nossas orações também devem ter, está aí no versículo 13,
um pedido por livramento. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Irmão, nós ainda estamos numa carne que não vai se converter. Nós ainda habitamos num mundo onde o diabo tem as suas artimanhas para enfraquecer a nossa fé. E nessa luta contra a tentação e contra as armadilhas do diabo, nós não somos fortes o suficiente. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Então, diariamente, nas suas orações, é importante que você peça ao Senhor, que contenha nas suas orações pedido de livramento e pedido para que o Senhor te ajude a vencer aquela tentação. E por último, como está aí no final do verso 13, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em todas as nossas orações não pode deixar de existir o reconhecimento de que a Deus nós devemos toda a glória e honra por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na nossa vida. E nos versos 14, então, Jesus amarra o assunto e conclui da seguinte maneira: uma vez que nós somos filhos desse Deus que é todo-poderoso, Senhor do céu e da terra, perdoa os nossos pecados, supre as nossas dívidas, nós não podemos deixar de perdoar os nossos irmãos, porque nós estaremos demonstrando que não conhecemos a Deus e nem o perdão dele. Mas uma vez que nós fomos perdoados, é importante que nós reconheçamos que os nossos irmãos, que o nosso próximo também podem ser perdoados por nós, ok? Então, esse segundo ponto nos mostra o padrão que deve existir nas nossas orações: exaltação a Deus, oração para que o Evangelho se propague, pedido de perdão, oração pelas nossas necessidades, intercessão por outras situações, oração para que nós venhamos a vencer as nossas fraquezas e as armadilhas do diabo e também rendermos sempre toda a honra e glória ao Senhor. Um verdadeiro discípulo é aquele que não busca o reconhecimento das pessoas, é aquele que busca a glória de Deus, é aquele que busca ter comunhão com Deus através da oração e não faz nenhuma questão de ser visto pelas pessoas como alguém assim. Lembre-se de Jesus. Jesus, todas as vezes que queria orar, ele se retirava, ele ia para um local em secreto. Ok? Então, o que nós podemos aprender aqui na nossa vida prática com esse texto? A primeira coisa é: nunca busque a glória das pessoas. Ela é passageira e será a única coisa que você vai receber aqui. A glória das pessoas. No céu você não terá nada. Porque aqueles que buscam glória das pessoas estão demonstrando que a glória de Deus é insignificante. Busque, meu irmão, a glória de Deus. Essa é eterna. Esse é o perfil do verdadeiro discípulo. Ele busca a Deus porque o ama, porque deseja conhecê-lo e ter comunhão com ele. Segunda lição: o Pai Nosso, como nós vimos aqui, ele é um exemplo que pode nos ajudar na nossa vida diária. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de lembrar pelo que orar. Então, o Pai Nosso aqui nos dá pelo menos um padrão. Anote num bloquinho as coisas pelas quais você pode orar diariamente. Lembre-se no seu bloquinho, nas suas orações, de tirar um momento de louvor e exaltação a Deus, de orar para que o Evangelho se espalhe, o reino de Deus cresça nesse mundo, o governo de Deus. Ore pelos seus pecados, confesse os seus pecados, tenha na sua listinha aí as suas necessidades, as suas intercessões, talvez não sejam só por você, mas por outras pessoas. Lembre-se de pedir a Deus para vencer as suas tentações e as artimanhas do diabo e encerre sempre suas orações com glória e honra a Deus. É um perfil que você pode seguir e te ajudar. Uma terceira coisa é que nós precisamos crescer em oração mesmo, porque se nós crescermos em oração, nós jamais seremos tentados a buscar o reconhecimento das pessoas. Quando nós crescemos em oração, em intimidade com Deus, nós nos tornamos mais humildes e dependentes dele. E uma última lição é que orar não é algo que nós podemos ou não fazer, porque oração é comunhão com Deus. Se você não ora, você não tem comunhão com ele. Porém, quanto mais nós temos uma vida de oração constante, quanto mais nós temos comunhão com a palavra e com a oração, mais nós conhecemos a Deus. E quanto mais conhecermos a Deus, mais seguros nele nós estaremos. Então, meu irmão,
Que essas lições possam te ajudar, possam edificar a sua vida e que o Senhor te abençoe cada vez mais. A vida do verdadeiro discípulo é uma vida de devoção a Deus. E essa vida de devoção, ela não busca reconhecimento das pessoas, ela busca a glória de Deus. Amém? Tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe.